Sejam bem-vindos à videoaula 6 da disciplina CEL 232, Introdução aos Estudos Linguísticos 1, oferecida pelo período remoto emergencial da Universidade Federal do Acre. Eu sou a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves, sou professora de Linguística da UFAC, Campus Floresta. E na aula de hoje nós vamos falar sobre estruturalismo. Então, vamos lá. O termo estruturalismo é utilizado em várias áreas do conhecimento das ciências humanas, como a antropologia, a sociologia, a psicologia e outras áreas. E também é importante a gente já dizer que, mesmo dentro da linguística, existem vários tipos de estruturalismo. Então, é impossível falar de um conceito único para o estruturalismo. Porém, o que todas as escolas estruturalistas têm em comum é o reconhecimento de que a língua é uma estrutura, um sistema, e que é tarefa do linguista analisar a organização e o funcionamento dos seus elementos constituintes. Então, aí eu coloquei a figura de uma rede, né? Então, como vocês podem ver, todos esses pontos estão interligados, formando uma estrutura. Assim, é também o sistema linguístico, né? Todos os elementos linguísticos estão interligados, né? Formando um todo coeso, né? Então, esse sistema ele resulta da aproximação e da organização de unidades linguísticas, né, que possuem características semelhantes e obedecem a certos princípios de funcionamento. Então, essas unidades elas estão coesas, né, formando uma estrutura coerente. Então, por isso que é possível a gente falar de vários tipos de estruturas, né? Vários tipos de sistemas. Então, a gente tem o sistema linguístico, mais formado por elementos linguísticos, mas a gente tem o sistema solar, o sistema circulatório, respiratório, digestivo, né? Então, o que a gente entende por sistema é esse todo, né, que é organizado de forma coesa e coerente por unidades, né, menores que obedecem a certos princípios de organização e funcionamento, tá bom? Então, cabe ao linguista descrever o sistema linguístico, ou seja, revelar a organização das suas unidades constituintes e os princípios que, então, regulam a organização desse sistema. Então, Ferdinand de Saussure, né, foi o precursor do estruturalismo, lá no início do século XX. E ele enfatizou a ideia de que a língua é um sistema, né? Ou seja, um conjunto de unidades que obedecem a certos princípios de funcionamento, né? Funcionando como um todo coerente e coeso, tá bom? Então, mais tarde, né, que se deu o nome estruturalismo, né? A palavra que o Saussure usa é sistema, a língua é um sistema, né? Mais tarde, usou-se o termo estrutura, a língua é uma estrutura, e daí vem o nome da corrente linguística, estruturalismo, tá bom? Então, o estruturalismo, ele compreende, né, a visão de uma língua formada por elementos interrelacionados, né, que funcionam a partir de um conjunto de regras, né, formando uma organização, um sistema, uma estrutura. Tá? E essas regras são leis internas que são estabelecidas dentro do próprio sistema. Isso é importante, né? São leis internas e não externas, tá? E aí o Ferdinand de Saussure, ele tem esse livro, né? Curso de Linguística Geral, mas na verdade é um livro, uma publicação póstuma, tá? O Ferdinand de Saussure, ele lecionou um curso de Linguística Geral lá na Universidade de Genebra entre os anos 1907 e 1911, né? Infelizmente, ele faleceu antes de publicar suas ideias, mas os seus alunos, né, Charles Bailey e Albert Seterey, né, então reuniram as anotações e então publicaram, né, póstumamente o que nós conhecemos como curso de Linguística Geral, tá? Em 1916. Então, o livro Curso de Linguística Geral foi publicado 3 anos depois da morte de Saussure e é lá que nós encontramos os conceitos fundamentais do modelo estruturalista criado por ele, tá bom? Então, o Saussure, ele usa muito a metáfora do jogo de xadrez para explicar várias
vários elementos da sua teoria, né? Inclusive a noção de sistema, tá? Então, de acordo com Saussure, assim como o jogo de xadrez, né, o sistema linguístico tem o valor de cada elemento, de cada peça, não determinado por sua materialidade, né? Então, no jogo de xadrez, né, tanto faz a gente ter as peças formadas de plástico, né, de madeira, de metal, né? A gente pode substituir essas peças por outros objetos, né? Porque o que conta mesmo não é a materialidade, mas sim, né, essa organização, né, essas regras internas desse jogo, tá? E aí a gente então, se por acaso perder uma peça, a gente pode continuar jogando o jogo, substituindo essa peça por um outro objeto e fazendo então um acordo que aquela peça vai fazer o papel, então, por exemplo, do cavalo, né? Ou de um bispo, certo? Dentro daquele jogo. Então, vai haver um acordo entre os jogadores, né? E os jogadores já sabem quais são as regras do jogo, como o bispo se movimenta, como o cavalo se movimenta, e não tem nenhum prejuízo ao jogo de xadrez, né? O mesmo se dá no sistema linguístico, né? No sistema linguístico, ele existe não pela sua materialidade, né? Mas por esse conjunto de regras instituídas dentro de seu interior, tá? Então, essas regras que governam o sistema, elas são compartilhadas, né, pelos falantes da língua, tá bom? Então, existe a comunicação porque tanto o locutor quanto o interlocutor conhecem as regras desse sistema, conhecem as regras da gramática dessa língua, né? Nós conhecemos como esses elementos linguísticos estão organizados e como eles se distribuem na língua. E então é possível a gente usar, né, a língua, certo? Devido a esse conhecimento partilhado, né, entre o locutor e o interlocutor, um conhecimento socialmente compartilhado, tá bom? Assim, existe comunicação porque nós conhecemos as regras gramaticais da nossa língua, né? Então, tanto o locutor quanto o interlocutor compartilham, certo, desse conhecimento linguístico. Nós conhecemos como cada elemento linguístico se organiza, né, e se distribui na língua, tá bom? Então, quando a gente fala de regras, né, linguísticas, regras da gramática, que nós todos temos o conhecimento, né, dentro da nossa língua, nós não estamos falando das regras normativas, né, lá da gramática normativa, tá bom? Que a gente aprende lá na escola, certo? Porque se fosse assim, as pessoas que não fossem à escola não conheceriam as regras gramaticais. Isso não é verdade, né? Os falantes, eles dominam as regras gramaticais de sua língua materna sem precisar do ensino formal, né? Então, a gente não vai para a escola para aprender português, por exemplo, né? Nós já falamos o português quando chegamos na escola, já somos falantes fluentes nessa língua, né? Nossa língua materna. Tá bom? Então, o que determina o funcionamento das unidades que compõem o sistema linguístico são normas internalizadas, né, desde muito cedo, quando nós ainda somos crianças, durante a fase de aquisição da linguagem, né? Então, é um conhecimento adquirido socialmente, né, que nós mantemos, né, com esse grupo de falantes, né, da nossa comunidade, certo? Então, esse conhecimento, tal como no jogo de xadrez, não depende da materialidade, da substância das suas peças. Então, se nós utilizarmos a fala, nós vamos usar a substância sonora, né? Mas nós também podemos utilizar o movimento dos lábios, e aí seria uma sensação visual, certo? Então, é assim que as pessoas surdas de nascença conseguem, né, aprender o sistema de uma língua, sem nunca ter ouvido, né? E, por exemplo, a escrita também é outro tipo de substância.
certo? E não deixa de ser língua, tá bom? Então, a língua, ela é determinada não pela substância, pela materialidade, pela forma pela qual ela se manifesta, certo? Então, resumindo, a abordagem estruturalista entende que a língua é uma forma, uma estrutura e não uma substância, né? Ela não pode ser caracterizada a partir da matéria pela qual ela se manifesta, tá? Porque ela pode se manifestar em forma de som, né? Em forma de sinais visuais, né? Em forma de escrita, tá bom? Porém, é necessário que nós estudemos a substância da manifestação dessa forma para que a gente possa estudar essa forma, certo? Porque essa forma, essa estrutura linguística é abstrata e é a partir da manifestação material dela, seja através da fala, da escrita, né, ou dos sinais visuais, que nós podemos então estudar essa estrutura, tá bom? E aí, a gente também não pode esquecer de mencionar outro princípio importante dentro do estruturalismo, que é o estudo imanente da língua. Ou seja, o estruturalismo defende a ideia de que a língua deve ser estudada em si mesma e por si mesma. Ou seja, toda preocupação extralinguística precisa ser abandonada. Então, o linguista ele deve se preocupar em descrever as relações internas do sistema e não propriedades relacionadas à sociedade, à cultura, à região, né, à política, à história, ou seja, qualquer outro tipo de fator que não seja linguístico, né? Então, o estudo imanente da linguagem é isso, estudar somente os elementos linguísticos desse sistema, né? E parte do princípio que a língua é autônoma, né? Ela é independente da cultura, da sociedade, né? Ela pode ser estudada de uma maneira independente, tá? Outra coisa importante dentro do estruturalismo sociano são as dicotomias, né? Então, o que é uma dicotomia? Dicotomia é uma divisão lógica de um conceito, né? Mas a gente não fala de coisas, vamos dizer assim, excludentes, né? Pelo contrário, como se fossem duas faces de uma mesma moeda, né? Então, são, na verdade, pares duais, né? São conceitos que se complementam, tá? Então, nós temos algumas dicotomias socirianas, por exemplo, língua e fala, sincronia e diacronia, paradigma e sintagma, forma e substância, significado e significante, motivado e arbitrário. Então, primeiramente, vamos ver o conceito de linguagem para Saussure. Então, Saussure defende a ideia de que a linguagem é heteróclita, ou seja, heterogênea e multifacetada. Por que ela é heterogênea e multifacetada? Porque ela é composta por duas faces, né? Vamos dizer assim, mais uma dicotomia, língua e fala, né? Então, a língua para Saussure é homogênea, certo? E social, enquanto a fala é heterogênea e individual. Então, vamos ver agora cada uma dessas faces dessa dicotomia. Então, como eu disse, a linguagem é um objeto duplo, ela tem um lado social, chamado de língua ou langue, e um lado individual, chamado de fala ou parole. Mas é impossível você separar, né? Você estudar a língua sem a fala e a fala sem a língua, né? A gente precisa da fala para estudar a língua e a gente precisa da língua para estudar a fala, tá bom? Então, como eu disse, são coisas que se complementam, né? Que caminham juntas, tá bom? Então, Saussure defende a ideia de que a língua é um sistema supraindividual, ou seja, vai além do indivíduo, que é utilizado para o meio de comunicação entre os membros de uma comunidade, né? Então, para Saussure, a língua é como se fosse um tesouro, né? Uma parte essencial da linguagem depositada, né, na mente dos falantes, tá bom? Pertencentes àquela mesma comunidade linguística.
E aí, a língua para ele é uma espécie de contrato implícito estabelecido entre os membros dessa comunidade. Por isso que a língua é social. Então, para Saussure, o indivíduo sozinho não pode criar nem modificar a língua, porque a língua ela é supraindividual. Ela vai além do alcance de um indivíduo, tá? Ela está no alcance social. Enquanto a fala é individual, ou seja, cada indivíduo tem sua fala, né? A fala ela é prática, ela é concreta, né? E é a manifestação da língua, né? Então, em outras palavras, a fala é uma maneira pessoal de você atualizar esse sistema, né? De você pôr em prática esse sistema, tá? E de acordo com Saussure, a língua é a condição da fala, ou seja, nós não podemos falar sem ter uma língua, obviamente, tá? E para ele, né, o objeto de estudo específico da linguística estrutural deve ser a língua e não a fala. Então, o Saussure toma a língua como a parte mais importante da linguagem, né, e a fala, né, é uma parte mais secundária, tá bom? Então, o que acontece? Como a língua é um conhecimento comum de todos aqueles falantes daquela comunidade, né? Um conhecimento implícito, convencionalizado, né? Compartilhado por esses indivíduos, né? Dentro da sociedade, cabe então o linguista estudar esse sistema, né? E não o que é específico de cada um, porque a ciência ela não vai conseguir dar conta dessa infinitude, né, toda de individualidades, né, da fala de cada um. A ciência, para Saussure, deveria se prender, né, ao que é então compartilhado, aquilo que é restrito, aquilo que é, vamos dizer assim, mais sistemático, né? Enquanto a fala, né, ela é impossível de ser prevista, de acordo com Saussure, tá bom? E por isso que a ciência não conseguiria dar conta de descrever a fala, tá? Mas isso não significa que você vai jogar fora a fala, né? Porque, né, como eu disse, não dá para estudar a língua sem estudar a fala, certo? Então, a língua é necessária para que a fala seja compreensível, porque se você falar, né, enfim, utilizando uma outra língua diferente da minha, eu não vou te compreender. Então, precisa ser, né, a fala de uma mesma língua, certo? Para que haja compreensão, tá bom? E por outro lado, né, a língua ela só se manifesta a partir da fala, porque vocês viram que a língua ela é abstrata, é um sistema que está então depositado na nossa mente e a gente só vai ter acesso à língua a partir então dessa manifestação concreta da fala. Então, a fala ela precisa se utilizar da língua para acontecer e o resultado final da fala é a língua, né? Então, nós estudamos, através da fala que nós conseguimos aprender a língua. Outra dicotomia importante para Saussure é a noção de sincronia e diacronia, tá bom? Então, a sincronia e a diacronia têm a ver com métodos de investigação linguística, tá? Então, no início do século XIX, vocês já viram lá na última aula, né? Os gramáticos começaram a encontrar semelhanças entre determinadas línguas, né? Por exemplo, o grego, o latim e o sânscrito, né? Então, além das línguas germânicas. Então, eles foram levados a concluir que existiria uma espécie de relação de parentesco entre essas línguas, tá? Então, esses estudos, né, foram denominados estudos histórico-comparativos, porque eles buscavam comparar as línguas, né, a fim de investigar a evolução delas ao longo dos anos, ao longo do tempo, através do tempo. E aí, encontrando semelhanças entre as línguas, encontrando relações de parentesco entre elas, essas línguas foram agrupadas em famílias, né? Então, esse tipo de estudo se deu início lá no século XIX.
E aí, entre essas famílias, nós temos a indo-europeia, né, que reúne a maior parte das línguas europeias, mas também algumas línguas do grupo indo-irânico, como o persa e o sânscrito, como eu disse, que era uma língua, né, utilizada, onde hoje é a Índia, utilizada nos cerimoniais religiosos, tá? Uma língua sagrada. E na época, no século XIX, com a descoberta do sânscrito, esses estudos histórico-comparativos se desenvolveram, né? Porque foi a partir daí que eles compararam, né, as línguas e viram que o sânscrito tinha muita coisa em comum, né, com as línguas indo-europeias, né? Então, provavelmente, elas eram línguas parentes, né? E provavelmente tinham uma mesma origem. E aí, dentro desse cenário da linguística histórica, né, que surge, né, Saussure. Então, aos 21 anos, o Saussure, ele já tinha, né, estudado linguística histórica, né? Ele estudou o sistema das vogais do indo-europeu, tá? E aí, ele vem, então, com essa bagagem, né, da linguística histórico-comparativa. Porém, é diferente dos linguistas lá do início do século XIX, o Saussure, mais novo, né, vem de uma geração conhecida como os neogramáticos, ainda dentro da linguística histórica. Tá? Então, os neogramáticos, eles buscavam, então, defender a ideia, né, de que não só registros escritos deveriam ser levados em consideração, né, mas também registros de fala, né. Outra coisa que os neogramáticos defendiam é que as mudanças nas línguas elas possuíam uma regularidade, né, de forma que não dependia da vontade dos indivíduos, né. Os neogramáticos eles desenvolveram uma teoria mais científica, né, com estudos mais sistemáticos das transformações linguísticas que aconteceram na evolução das línguas, né? E era diferente, né, dos linguistas lá do início do século XIX, né? Porque no início a linguística histórica era mais especulação, tinha muitos fatores subjetivos, né? Muitas explicações vagas, né? Enquanto no final do século XIX essa linguística histórica começa, né, a se fortalecer, né, e a se desenvolver a partir então desses neogramáticos, tá? Então, para os neogramáticos, a linguística ela tem um caráter histórico, né? Então, a tarefa da linguística seria estudar as transformações das línguas para, então, buscar explicações e formular regras, né? E prever o que vai acontecer com essas línguas, ou seja, mais do que apenas descrever, né, as línguas, teria então esse caráter, né, de acordo com os neogramáticos, de prever as mudanças linguísticas, tá? Então, vamos agora ao conceito de diacronia e sincronia. Então, tendo em vista que o Saussure é um neogramático, né? Vamos então ver o que ele considera como sincronia e diacronia. Então, sincronia é o que corresponde a uma linguística estática, tá? E diacronia corresponde a uma linguística evolutiva. Então, sincrônico é tudo aquilo que diz respeito a um período exato no tempo, né? Um período restrito, específico no tempo, né? Como se você tirasse uma foto daquele momento da língua. Já a diacronia, né, ela diz respeito à evolução daquela língua, né, ao longo do tempo, né? Então, vocês veem aqui, nós temos o período A, o período B e o período C. O A, o B e o C, cada um deles é uma sincronia, né? Então, aqui a gente tem um período sincrônico, aqui o B um outro período sincrônico e o C um outro período sincrônico. Porém, quando nós estudamos o A passando pelo B e chegando ao C, nós temos então um estudo diacrônico, tá? Ao longo do tempo. Então, a diacronia nada mais é do que um grupo de sincronias, tá bom?
Então, o estudo sincrônico tem como objetivo descrever um determinado estado de uma língua em um determinado momento. Já o estudo diacrônico vai estudar a língua através do tempo, comparando, né, esses momentos históricos, né, a fim, então, de estudar a evolução histórica de uma determinada língua. Então, por exemplo, quando a gente estuda a variação entre o verbo ter e haver no português, né, há livros na estante e tem livros na estante. Essa variação é uma variação sincrônica, né? Porque ela vai precisar coexistir numa mesma época, né? Então, ter e haver coexistem no mesmo espaço temporal. Porém, quando a gente vai, então, estudar a evolução da palavra pão, né? Do latim pane, a gente, então, está estudando uma língua pelo ponto de vista diacrônico, tá bom? Essa trajetória de mudança do latim ao português. Trata-se de uma abordagem diacrônica. Então, o Saussure, ele vai, então, priorizar o estudo sincrônico sobre o diacrônico. Então, para ele, o linguista deve estudar o sistema da língua como ele é em um determinado momento do tempo, né? Estudando suas relações internas, tá? Por quê? Porque os falantes, eles não têm informações sobre a história da língua. Né? Nós não precisamos saber as informações etimológicas, as informações de onde vieram as palavras, né? O que foi, o que evoluiu ao longo dos anos, né? Nós conseguimos usar a língua sem ter essas informações, né? Então, isso significa que a língua é independente dessa história, né? Dessa evolução linguística. Tá? Então, para os falantes, a realidade da língua é o seu estado sincrônico. Por isso que o linguista deve, então, estudar a sincronia linguística. Então, o Saussure ele vai utilizar de novo a metáfora do xadrez, né, para defender o seu ponto de vista. Então, por exemplo, né, num jogo de xadrez, nós estamos assistindo a modificações o tempo todo no jogo. Certo? Então, o tempo todo as peças vão ser distribuídas de uma maneira diferente, vai haver mudanças na distribuição das peças, tá bom? Mas pouco importa, né? O que aconteceu antes no jogo de xadrez. O importante é o agora, como as peças estão distribuídas agora. E é aí que você, então, vai planejar a sua próxima jogada, certo? Então, de nada importa, né, a pessoa que assistiu o jogo de xadrez desde o início ou a pessoa que chegou agora e viu as peças de xadrez como estão dispostas naquele momento, né? Então, esse conhecimento desde o início do jogo é inútil, porque o que vai valer mesmo é como as peças estão dispostas naquele momento. Por isso que o linguista, ele precisa se preocupar em descrever a língua como ela é naquele determinado momento, certo? Além disso, né, nós não precisamos conhecer a evolução histórica da língua, né? Porque desde pequenos, desde crianças, nós já dominamos essa língua. Então, conhecer a história da língua não é um pré-requisito para dominar, né? Para falar essa língua, tá bom? Então, a descrição linguística sincrônica, ela tem por tarefa formular, né, investigar, descrever essas regras sistemáticas que operam num momento específico, né, num momento estático da língua, independentemente desses movimentos, dessas mudanças que já aconteceram anteriormente ao longo da história, tá? Então, é importante observar que o movimento de uma peça num xadrez, por exemplo, é uma nova sincronia, né? Então, o tempo todo a gente está realizando novas sincronias, de que esse movimento repercute em todo o sistema, né? Então, a mudança linguística, ela vai ter consequências para todo o sistema, né? Porém, as regras são mantidas, certo? As regras são sempre as mesmas dentro daquele sistema.
porque elas são independentes, né, do tempo do jogo, enfim, dessas mudanças, certo? O sistema ele continua coeso, continua coerente apesar das mudanças. Então a mudança linguística não vai destruir o sistema, né? Faz parte desse movimento natural, né, de atualização desse sistema, certo? Mas a dicotomia sincronia e diacronia, né, ela pode ser explicada a partir do jogo de xadrez com uma exceção, né? A exceção no jogo de xadrez, é o jogador que vai, então, modificar, né, o jogo, vamos dizer assim, vai modificar o deslocamento de um elemento, né? Vai alterar, né? Porém, na língua isso não acontece, né? Não é um indivíduo que vai conseguir fazer uma mudança na língua, né? Na verdade, nós já dissemos aqui antes, né, que a língua ela é supraindividual, né? Então, para acontecer uma mudança linguística, não é um falante que vai conseguir fazer, né? Precisa ser, então, esse conjunto, né, social, certo? E além disso, na língua nada é premeditado, né? Então, no jogo de xadrez, o falante ele vai planejar o seu movimento, né? Na língua isso não acontece, né? As mudanças linguísticas vão acontecer de forma espontânea e fortuitamente, tá? Agora nós vamos falar sobre o signo linguístico, né? Então, o que é um signo linguístico? O signo linguístico é a peça do sistema linguístico, né? É cada um dos elementos que formam o sistema linguístico. Então, o sistema linguístico, a língua é formada por signos linguísticos. Então, o signo é uma unidade constituinte do sistema linguístico. E ele é formado por duas partes, o significado e o significante. Essas duas partes são inseparáveis, né? Nós não conseguimos separar uma parte da outra, nós não conseguimos separar o significado do significante, eles se complementam, né? Então, como se fossem duas faces de uma folha de papel, tá? Então, como a língua ela é uma realidade psíquica, né? Nós já vimos, é um tesouro depositado na nossa mente. O signo linguístico também é psíquico, né? Assim como as suas duas partes, tá bom? Que estão associadas. Então, o significante é chamado por Saussure de imagem acústica, né? O que não pode ser confundido com um som material. Então, por exemplo, o signo linguístico aí dessa figura é árvore, né? Então, o significante não vamos dizer assim, o som da palavra árvore. Na verdade, é a representação acústica, né, a imagem acústica desse som na nossa mente. Nós não temos sons dentro da nossa cabeça, né? O que nós temos é significantes, são as imagens acústicas desse som, né? E então é como se fosse uma fala virtual. Sabe quando você pensa na palavra, mas não fala, né? Você pensa como se estivesse falando, mas não fala, né? Vou ensaiar como que eu vou falar com determinada pessoa, né? Aí você fica, então, pensando nas palavras, mas você não vai chegar a pronunciá-las, né? Então, é mais ou menos isso, né? Esse sistema de língua virtual, tá bom? A outra face, então, é o significado, né? O conceito, né? Do signo linguístico, certo? Então, também o significado não é o objeto em si, né? Mas é a ideia, né? O conceito daquele objeto na nossa mente, certo? Então, o Saussure, ele afirma que o signo linguístico é arbitrário. Então, não existe para Saussure uma relação natural necessária entre o significado e o significante, tá? Não existe uma motivação natural, tá? Entre a imagem acústica e o conceito.
Isso significa que o signo linguístico não é motivado, ele é cultural, ele é convencionalizado dentro de uma comunidade, né, que compartilha daquela língua, é um acordo implícito entre os membros daquela comunidade, é uma convenção. Então, por que que árvore se chama árvore? Não tem uma explicação, né? Foi um acordo entre aqueles indivíduos que ia se chamar árvore, né? Então, é um conhecimento convencionalizado, tá bom? Então, a arbitrariedade do signo linguístico, ela pode ser melhor compreendida quando a gente observa as demais línguas. Então, árvore em português é árvore, mas em inglês é tree, né? Em francês é de outra maneira, em espanhol é de outra maneira. Então, a gente vai ver que esse signo, na verdade, ele é arbitrário, né? Porque não tem uma explicação, é uma relação natural, né, entre o significante e o significado. Então, até as onomatopeias, né, como au, au, tic-tac, cocoricó, que parecem ser motivadas, au, au, se chama au, au porque o cachorro faz au, au. O relógio faz tic-tac porque é o barulho do relógio. Na verdade, até isso é arbitrário, né? Porque em diferentes línguas essas onomatopeias são diferentes. Então, por exemplo, au, au, em inglês é woof, woof, né? Em alemão é val, val, né? Em italiano é bau, bau, em russo é gav, gav. Então, são diferentes significantes para o mesmo conceito, né? Então, mais um fator, né, que reforça a questão da arbitrariedade do signo linguístico, tá? Porém, o Saussure, ele reconhece, né, que algumas palavras têm uma motivação relativa, mas mesmo assim, no fundo, é arbitrário. Então, 20 é arbitrário, né? 19 parece ser motivado, né? Porque se você dividir a palavra 19, você vai formar 10 e 9, e aí realmente, né, tem a ver com o conceito 10 e 9, né? Mas se você parar para pensar, 10 é arbitrário, 9 também é arbitrário. Então, 19, no fundo também é arbitrário, né? Mas se você comparar 19 com 20, logicamente 20 é mais arbitrário do que 19, né? Então, Saussure vai dizer que 19 tem uma motivação relativa, né? E aí, outra coisa importante que o Saussure diz é que a arbitrariedade do signo linguístico não implica na compreensão do significado, né? Não implica que o significado vai ser independente e que vai depender, perdão, da escolha do falante, né? Não é assim que funciona. Arbitrário, então qualquer pessoa pode dar qualquer conceito, qualquer significante, qualquer significado. Não é assim, né? A língua, novamente, é social, né? Não está ao alcance do indivíduo promover mudanças e nem decidir nada, tá bom? Ela é um acordo implícito social. Agora nós vamos falar sobre outra dicotomia, que é a dicotomia sintagma e paradigma, tá? Então, o signo linguístico, ele tem uma extensão, né? Ele é linearmente organizado. Então, os fonemas, eles vão vir um depois do outro, os morfemas um depois do outro, as palavras um depois da outra, as frases uma depois da outra, né? Então, segue uma linearidade, uma extensão. E a linguagem, ela é articulada, né? Porque ela pode ser dividida, segmentada em partes, tá? Então, uma frase, ela se articula em um certo número de signos linguísticos, né? Que se apresentam numa linha ao longo do tempo, né? E aí, é lógico que essa frase, ela vai se combinar a partir de determinadas regras, né? O mesmo a partir dos fonemas. Os fonemas, eles se combinam a partir de determinadas regras, os morfemas também. Então, a distribuição do signo linguístico, ela não é feita de maneira aleatória. Ela obedece a regras distribucionais, a arranjos, né? Regras de combinação, arranjos distribucionais, tá?
Então, quando nós vamos combinar duas ou mais unidades, né, nós vamos então seguir essas regras distribucionais desse sistema, certo? Então, as relações sintagmáticas dizem respeito a esse caráter horizontal, né, o caráter linear da linguagem, né, em que os sintagmas então se combinam, né, essa combinação das unidades que formam esses sintagmas. Então, as relações sintagmáticas, elas se dão em presença, né? Ou seja, quando a gente vai combinar elementos que estão ali no mesmo contexto sintático, tá? Então, por exemplo, no nível fonológico, nós vamos combinar os fonemas para formar as sílabas, certo? E aí nós sabemos que existem alguns critérios, né, dentro de cada sistema. Por exemplo, no sistema da língua portuguesa, nós temos arranjos distribucionais do tipo CV, consoante e vogal. Nossos fonemas, eles se organizam geralmente seguindo essa ordem, né? Também temos sílabas, né? CVC, consoante, vogal, consoante. E por aí vai. Mas, por exemplo, em português a gente não vai poder, né, colocar, no caso, 3 consoantes seguidas, né? Como tem no alemão e no inglês, né? No português isso não é possível, tá bom? Então, são regras sintagmáticas do português. No nível morfológico, também nós temos regras para combinar os morfemas para formar as palavras. Então, por exemplo, a gente tem sempre essa ordem: radical, vogal temático, vogal temática, como em menino, né? Um prefixo radical e o sufixo, como infelizmente, né? E aí a gente não tem como colocar, por exemplo, um sufixo antes de um prefixo, né? E falar mente infeliz. Isso não é uma palavra, né? Ou um sufixo entre o prefixo e o radical, né? Em mente feliz. Também não vai formar palavras em português. Mas em outras línguas você pode, né, ter morfemas entre o prefixo e o radical, né? Enfim, determinadas línguas você pode colocar os morfemas organizados de uma maneira diferente. Porém, as regras sintagmáticas do português não permitem, né, que você coloque o sufixo na frente do prefixo, por exemplo. Já no nível sintático, né, nós também temos critérios para combinar as palavras para formar as frases, né? Então, no português, uma frase do tipo "de gosta bolo menino o" não é uma frase boa no português. Uma frase agramatical, ela não pode ser pronunciada no português, né? Então, nós temos a ordem sempre a ordem canônica, né? No sujeito, verbo, objeto, né? Então, antes do verbo, geralmente a gente tem um sintagma nominal, né? Do tipo o menino, né? Depois do verbo a gente tem mais um sintagma nominal, tá? No caso, depois do sintagma nominal sujeito, a gente vai ter então o sintagma verbal, certo? Gosta de bolo, é um sintagma verbal. Então, é assim que a gente vai combinar o sujeito e o predicado, né? Geralmente. Então, por exemplo, o artigo ele deve vir antes do substantivo, né? A preposição, no caso, deve vir antes do substantivo, né? Mas existem línguas em que a preposição vem depois, ou que o artigo vem depois, né? Mas as regras sintagmáticas do português são diferentes, né? Elas não permitem que o artigo venha depois do substantivo ou a preposição, né? Antes do verbo, né? Ou depois do substantivo, tá? Então, são regras sintagmáticas de nível sintático, tá? Então, as regras sintagmáticas dizem respeito à distribuição linear, né, horizontal das unidades que formam a estrutura das palavras, né, a estrutura sintática das frases, tá? Além disso, nós também temos relações paradigmáticas, né, ou seja, do eixo vertical,
que tem a ver, então, com a associação que se dá entre as unidades, né, linguísticas, tá? Que, num determinado contexto, quer dizer, numa determinada posição da palavra ou da frase. Então, a gente vai dizer que as relações paradigmáticas, elas dizem respeito a unidades ausentes, mas que pertencem àquela mesma classe, né, daquele signo que está ali presente, mas que poderia substituir nesse mesmo contexto, tá? Então, as relações paradigmáticas, elas se manifestam em ausência, tá? Porque tem a ver com a associação de um termo que está presente ali com outros termos que estão ausentes, mas que poderiam substituir aquele termo na mesma posição, tá? Por isso que a gente vai dizer, então, que tem a ver com, tem um caráter opositivo, né, as relações paradigmáticas. Então, por exemplo, palavra livreiro, né? O que nós temos em livreiro? Nós temos o radical livre, né, e o sufixo eiro. Então, vamos pensar em relações paradigmáticas para livre. Né? Então, que outros sufixos nós poderíamos substituir no lugar de eiro, tá? Então, a partir do radical, vamos então substituir o sufixo eiro. Então, a gente poderia usar livro, livraria. Então, eiro ou iaria estão em uma relação associativa, né? Do tipo paradigmática, né? Agora, se a gente pensar, vamos então a partir do sufixo eiro, certo? Pensar em outros radicais que poderiam substituir livre, né? Então, a gente poderia ter leiteiro, sapateiro, garimpeiro. Então, a gente só substitui o radical, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo no nível da frase, certo? Então, a gente tem o sintagma, né? A gente tem o sujeito, o verbo, né? Aí a gente colocou ali um conectivo, né? Um verbo, né? Um de ligação e um adjetivo, certo? Então, esse caráter linear, né? Do eixo horizontal. Já no eixo vertical, nós temos o paradigma, ou seja, outros elementos linguísticos que poderiam substituir o eu na mesma posição. Então, isso daqui é uma relação paradigmática. Eu poderia colocar tu, ele, nós, vós, eles, né? Aqui, que outros elementos linguísticos poderiam substituir o verbo na mesma posição? E a gente colocou os verbos, né? Que outros elementos linguísticos poderiam substituir o conectivo, por quê? Botou outro conectivo. Repare que é sempre a mesma classe, né? Então, para substituir um pronome, precisa de um pronome, né? Ou, no caso, um sujeito, né? Um SN. Substituir um verbo, né? Substituir um conectivo, um outro conectivo. Substituir um adjetivo, um outro adjetivo, né? Precisa ser da mesma classe, tá? E então a gente pode formar frases infinitas, né? A partir das relações paradigmáticas e sintagmáticas. Então é assim que o sistema ele é construído, né? A partir, repara, de relações que se dão na horizontal e na vertical, né? Então, relações em presença e em ausência, relações lineares e relações associativas, tá? Então, desse modo, nós podemos concluir que as relações sintagmáticas e as relações paradigmáticas, elas ocorrem, né, ao mesmo tempo, né? Na língua, a gente, claro que a gente está falando aqui, relações sintagmáticas, paradigmáticas, são coisas diferentes, mas que estão, elas se complementam, né? Trata-se de uma dicotomia também, tá? Dentro da teoria de Saussure. Então, por isso que a língua é um sistema, uma estrutura, não? E não uma mera união de elementos bagunçados, né? Caóticos, tá? Então, o que permite o funcionamento da língua são essas associações paradigmáticas e essas combinações, né,
sintagmáticas, né? O eixo da associação e o eixo da combinação, tá? O estruturalismo, ele não ficou só ali no mundinho de Saussure, pelo contrário, o estruturalismo se espalhou pelo mundo, né? Então, na Europa nós temos, além da escola de Genebra, né, liderada por Saussure, a gente tem a escola de Praga, né, e a escola de Copenhague, certo? Então, o Círculo Linguístico de Praga, né, por exemplo, a gente tem linguistas muito importantes, como Trubetskoy e o Roman Jakobson, que a gente até já estudou as funções da linguagem, né, do Jakobson, certo? E também nós temos a escola de Copenhague, né, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, a escola de Genebra e a escola de Praga, né, tem um caráter especial porque eles não focaram só no estudo da forma da linguagem, né, o estudo formal da linguagem. Pelo contrário, eles adotaram uma visão de que a língua era um sistema funcional, né, que a língua era utilizada para a comunicação e que outros fatores extralinguísticos deveriam ser levados em consideração pelo linguista, tá? Já a escola de Copenhague, por exemplo, né, liderada pelo linguista Hjelmslev, ficou mais no aspecto formal das línguas, tá? Deixando a função para um plano secundário. Então, o Hjelmslev, ele vai adotar uma concepção de língua, né, bem parecida com a de Saussure, né, como um sistema autônomo, tá? E aí o Hjelmslev, ele vai desenvolver uma teoria chamada de glossemática, né, que ele então vai basear essa teoria nos conceitos de forma e substância, né, de expressão e conteúdo também, tá? Já nos Estados Unidos, nós temos o estruturalismo norte-americano, né? Então, a gente pode falar que o estruturalismo tem duas grandes correntes, né? A europeia, que nós vimos, né? A escola de Genebra, né? A escola de Praga e a escola de Copenhague, e a corrente norte-americana. Então, dentro da corrente norte-americana, o linguista que mais se destaca é o Leonard Bloomfield, tá? Então, a teoria do Leonard Bloomfield vai ficar conhecida como linguística distribucional ou distribucionalismo, tá? Então, é uma corrente bem forte, né, que se dá aproximadamente ali em 1950, tá? Até 1950, certo? Então, no século XX, primeira metade do século XX, né, está em voga essa teoria, né, do distribucionalismo, certo? E aí ele se coloca de uma maneira independente, né, do que acontece na Europa, tá? Então, existem muitas diferenças entre o estruturalismo europeu e o estruturalismo norte-americano, mas também existem muitas semelhanças, né? Alguns pontos em comum e alguns pontos, vamos dizer assim, diferentes, tá bom? Mas nós, mesmo assim, somos levados a considerar a teoria distribucionalista como uma vertente do estruturalismo. Então, para Bloomfield, a descrição sincrônica também é importante, né? Além disso, para Bloomfield, a análise formal da língua também é muito importante, né? Então, de acordo com Bloomfield, a linguística deveria, então, se basear em alguns princípios. O primeiro deles, a língua apresenta uma estrutura específica, né? Ou seja, o linguista deve estudar a estrutura linguística. Além disso, essa estrutura ela se evidencia em 3 níveis: fonológico, morfológico e o sintático, né? Sendo que há uma hierarquia, né? São o sintático no topo, né? E o fonológico na base. Então vem essa questão, essa preocupação, né, hierárquica de estudar os níveis, né, da língua, tá? Além disso, para Bloomfield, era muito importante você saber que cada nível é constituído por unidades menores, né? Ou seja, o nível fonológico pelos fonemas, o nível morfológico pelos morfemas, o nível sintático pelas palavras, tá? Para Bloomfield, a descrição de uma língua deve começar pelas unidades mais simples e vai subindo, né? Começa pelos fonemas, pelos morfemas e depois
com as palavras, tá? Além disso, cada unidade, né, desse sistema, ele tem uma posição estrutural, né? Então, as unidades não são combinadas aleatoriamente. Existem critérios distribucionais ali, né, de combinação desses elementos, tá? E a descrição linguística ela deve ser feita com bastante objetividade, né? Excluindo, então, questões como semântica e pragmática, tá? Então, Bloomfield também propõe, né, que a combinação dessas unidades vão formar estruturas, né, mais complexas no nível superior, e essas estruturas são guiadas por leis próprias do sistema linguístico. Tá? Então, algumas estruturas são permitidas, enquanto outras são bloqueadas por aquele sistema. Tá? Isso nós já vimos, né? As questões sintagmáticas, né? Então, para estudar a língua é necessário, né, dentro do estruturalismo norte-americano, haver um corpus linguístico, né, ou seja, um conjunto de enunciados realmente emitidos pelos usuários de uma determinada época, né? Lembrando que esse corpus é sincrônico, tá? A partir desse corpus, então, o linguista vai fazer um inventário, ou seja, que unidades linguísticas estão ali presentes naquele corpus, né, de cada nível, né? Então, vamos elencar todos os fonemas daquele sistema, todos os morfemas daquele sistema, todas as palavras daquele sistema, certo? E, além do inventário, as leis de combinação daquele sistema, como os fonemas se organizam, como os morfemas se organizam, como as palavras se organizam, né? E aí excluindo a questão, então, dos significados dos enunciados, focando somente na forma, tá? Então, essa postura mecanicista da linguística, né, ela vai, então, se apoiar, né, também na psicologia behaviorista, né, que era muito popular na época, lá nos Estados Unidos, desde os anos 1920, principalmente sob o nome de Frederick Skinner, né, um behaviorista lá, um psicólogo behaviorista norte-americano, tá? Então, o estruturalismo norte-americano, ele é então pautado também na teoria behaviorista, ou seja, que vê a língua, né, como um comportamento, tá? Então, na verdade, a aquisição da língua, ela se daria a partir de estímulos e reforços, né? Reforços positivos e negativos, tá? Então, uma criança, ela aprenderia uma língua, por exemplo, a partir da repetição, né? A partir do reforço positivo dos pais, né? E a partir... um outro elemento importante é a questão da presença daquele objeto, né, daquele, enfim, objeto ou pessoa ou animal, né, que vai, então, ser o referente daquela palavra, deve estar presente. Então, para você aprender a palavra cachorro, você teria que ver um cachorro, né, eu vi a palavra cachorro várias vezes, e aí quando você falasse cachorro, alguém falasse parabéns, muito bem, isso aí, e reforçasse positivamente, né? E, enfim, para que você então pudesse aprender a palavra cachorro, tá? Então, de acordo com o behaviorismo, o comportamento é totalmente explicável, né? A partir desses estímulos, né? Que exigem uma resposta, tá? Então, a psicologia behaviorista é bem mecanicista, né? Ela tem um caráter, assim, que exclui, por exemplo, a criatividade do falante, né? Exclui, por exemplo, um conhecimento inato que poderia vir com esse falante, né? Era como se fosse uma tábula rasa, em que a gente nascesse, né, sem nenhum tipo de conhecimento, que tudo iria ser aprendido ali com o mundo, né? E aí, para chegar a uma descrição total desse estado sincrônico, né, Leonard Bloomfield defende que é necessária uma observação de um corpus linguístico, né, desses elementos constituintes que não se organizam arbitrariamente, mas que obedecem a posições particulares, né, regras de combinação, tá? Então, é um método puramente descritivo e
indutivo, tá? Que estuda a combinação dos elementos dessa língua, tá? E aí esses constituintes, eles vão ser formados por unidades menores, né? Até formar unidades maiores. E aí a gente tem um tipo de análise que é chamada de análise em constituintes imediatos, né? Em que você vai decompor esse enunciado, ou seja, decompor as frases em sintagmas, decompor os sintagmas em palavras, decompor as palavras em morfemas, decompor os morfemas em fonemas, né? Então são várias camadas, né? E tem essa obsessão pela decomposição dos enunciados. E aí, nosso último slide é esse, né? Então, como vocês viram, o estruturalismo apresenta uma perspectiva muito formal, né, da linguagem, né, restringindo a tarefa do linguista somente a descrever a língua, né, classificar os segmentos, né, que aparecem nos enunciados linguísticos, né, em um corpus linguístico, e identificar essas leis de combinação dos tais elementos, certo? Então, esse é o fim da nossa videoaula, né? E até a próxima.